O tema da palestra, da aula de hoje, da ministração é esse aí: no secreto de sua presença. Este é o título original do hino que nós cantamos aqui. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Esse é o título original, traduzido do inglês, né? A irmã que compôs é a irmã Ellen Goré. Essa canção é de 1883. Ela tinha 30 anos quando compôs esse hino. Ela é indiana, nasceu na Índia e perdeu seus pais muito cedo. Foi adotada por uma família de missionários e tornou-se uma mulher de Deus, uma irmã crente em Jesus. Pode passar a próxima imagem. Por que eu escolhi esse hino para trazer uma mensagem para a igreja? Por causa da história dessa irmã à esquerda, que é a irmã Ellen, e por causa da história da outra à direita, que é a minha avó, Maria Correia. Vocês já sabem disso, né? A irmã Ellen, porque uma mulher que foi para a Inglaterra, depois foi criada, educada na Inglaterra e voltou para a Índia, para a cidade de Benares. A cidade de Benares é um dos centros religiosos mais fortes da cultura hindu, às margens do rio Ganges. É lá que essas imagens que vêm quase sempre da Índia, elas quase sempre são tiradas dessa cidade, né? Varanasi ou Benares, centro cultural do hinduísmo. Corpos são queimados às beiras dos rios, as pessoas se banham naquelas águas podres do Ganges para se purificar, e ali tem muita gente que vai morar à beira daquele rio para buscar a purificação. E ela nasceu naquele lugar, no meio daquele politeísmo, aquele ambiente pagão, terrível, e foi levada para a Inglaterra. E quando voltou, ela voltou com o propósito de evangelizar mulheres, anunciar o reino de Deus para mulheres. Nessa época a Índia estava sob o domínio britânico, e nós sabemos, irmãos, como a dominação inglesa na Índia foi perversa, foi dolorosa para aquele povo. Que herança terrível a nação inglesa deixou sobre a Índia, sobre a África, sobre esse mundo todo. Era outro motivo, inclusive, para se levantarem contra ela. Mas, veja, ela era hindu, né? Ela era uma mulher nativa. E essa mulher foi usada por Deus para trazer muitas vidas ao conhecimento de Jesus Cristo. Graças a Deus pela vida da irmã Ellen. E a irmã Maria Correia, porque eu muitas vezes, essa avó da minha avó, quando ela estava mais nova, tá, irmãos? Ela ainda pertencia, acho que à Sociedade de Senhoras lá em Suá. Mas foi lá que eu vi o valor, foi lá que eu vi minha avó ainda mais jovem, e ela tinha uma disposição para fazer a obra de Deus, que era um negócio extraordinário. Minha avó era capaz de me agarrar pelo braço e subir aqueles morros comigo da Burijica ali, lá para aqueles cantos de São Benedito. Lembra uma vez nós fomos lá na casa da dona Eusébia, a avó do Genesi, e ela subia o Ricardo ali comigo, com a cadernetinha dela, e anotando as visitações e as necessidades das pessoas que ela estava visitando. Descia com aquela cadernetinha dela e ia para a oração. Eu sempre lembro da minha avó, orando, ou lendo a Bíblia, ou na cozinha, fazendo alguma coisa gostosa para a gente. Mas quando ela terminava a comida, que a gente começava a comer, ela saía e ia para o quarto dela. E não foram poucas vezes que eu ouvi minha avó cantando: preciosas são as horas na presença de Jesus. Ela era bem desafinadinha. Comunhão muito deliciosa da minha alma com a luz
Eu falava, rapaz, dá desânimo de ouvir, dá desânimo de ver a cena sozinha, mas ela me dizia que aquilo era um grande culto que ela fazia para Deus. Eu não entendi aquele negócio, porque eu sempre gostei de culto congregacional. Muito mais animado. Mas eu não conseguia entender que o segredo da minha avó estava naquela hora secreta. Era ali que estava o segredo da força dela. A vovó nunca desanimou da fé. Nunca. Logo após o falecimento dela em 2001, quando eu voltei para minha casa, fui à casa dos meus pais, e nós começamos a abrir as gavetas dela. E nós encontramos as cadernetinhas, nós encontramos a Bíblia dela toda marcadinha, e parece que eu ouvia o som. Preciosas são as horas, às vezes de madrugada. Eu passava no meu banheiro, ela estava sentadinha, cantando os hinos. Que amor ao Senhor, que apego à Bíblia. E aí eu descobri que essa mulher deixou uma herança incorruptível para mim. Quando eu adoeci, eu tinha 13 para 14 anos, já contei para vocês, mas eu vou contar de novo. Eu fiquei muito doente, problema de gastrite, fui internado 5 dias. Minha avó não foi lá me visitar. Mamãe disse que ela falou o seguinte: eu vou aguardar no meu joelho, porque ele vai voltar por essa porta, curado. E quando eu cheguei, eu lembro que ela falava: olha, o tempo todo eu estive orando por você, meu filho. Anos se passaram. Minha mãe nunca me contou isso, me contou no dia que ela faleceu. Ela disse: meu filho, sua avó falou quando você estava internado: Senhor, ele é o meu único neto, homem, não tira ele de mim. Eu te consagro, eu consagro ele para o Senhor. Ele vai ser do Senhor. Usa o meu neto do jeito que o Senhor quiser, mas não tire de mim. É o meu único neto, homem. Ela tinha um certo chameguinho comigo, tá? Eu entendo isso. Mas o que é certo é que Deus ouviu a oração dela. Ela dizia: esse menino vai ser pastor ou professor, que vai ficar falando na frente aqui. É herança espiritual. Quantas vezes nos cultos domésticos minha avó me contava as histórias de conversão, contava para a gente o que Deus fazia e fez no meio lá dos batistas, fazia lá no meio da família a salvação das irmãs dela, das sobrinhas. Minha avó contava as histórias para a gente do que Deus fazia no meio da família. Até que ponto nós estamos contando para os nossos filhos o que Deus está fazendo? Quem disse que Deus... Como é que meu filho não vai saber que Deus fez milagres e faz milagres no nosso meio? Tem que saber, desde o berço. Inclusive na minha própria vida, na própria vida delas. Conte para eles que o Deus que você ama e serve é vivo e poderoso. Agora, preste atenção na letra, na canção original. Vejam se, pode passar, querida, vejam se essa letra não é de alguém que realmente, a tradução original, não é de alguém que conhecia na intimidade Jesus de Nazaré. Ela diz assim na sua canção: no secreto de sua presença, a minha alma tem deleite em se esconder. Oh, quão preciosas são as lições que ao lado de Jesus eu tenho a aprender. Preocupações terrenas nunca podem me maltratar, nem os anseios me calar. Pois quando Satanás vem para me tentar, para o lugar secreto ele quer que eu vá. Sim, para o lugar secreto ele quer que eu vá. Próximo. Quando minha alma desfalece sedenta, é sob a sombra de suas asas
que eu encontro abrigo, e junto a nascentes de águas frescas e cristalinas fico. E o meu Salvador repousa ao meu lado. Presta atenção nisso, irmãos. Imagina a cena. E com ele mantenho doce comunhão. E mesmo que tentasse, jamais conseguiria expressar o que dele ouço nesse encontro feliz. Sim, o que dele ouço nesse encontro feliz. Próximo. Gostaria, acho que deu uma outra antes. Só uma coisa eu sei: contarei a ele minhas dúvidas, minhas tristezas e medos. Ó, como ele me ouve pacientemente. E a minha alma vai se inclinando a ele em elogios e gratidão. Você acha que ele nunca me reprova? Oh, que falso amigo seria se nunca me mostrasse os pecados que veem em mim. Sim, os pecados que veem em mim. Próximo. Gostaria de conhecer o segredo da doçura do Senhor? Vá logo se esconder debaixo de sua sombra, e esta será então a sua recompensa. Sempre que você, em silêncio, deixar o lugar desse encontro feliz, em silêncio deixar o lugar desse encontro feliz, levarás consigo a imagem do Mestre em seu rosto. Sim, a imagem do Mestre em seu rosto. Irmãos, que poesia mais linda! Como alguém que não tem intimidade com Jesus vai escrever um texto desse? Um hino que tem mais de 100 anos. O que ela quer dizer é que o momento mais precioso do dia, da vida dela, é quando ela está na companhia, na intimidade, sozinha com Jesus, na presença dele. Viu, Tia? Sozinha com ele. E aí, eu pergunto aos irmãos: o que Satanás está fazendo com nossas vidas, com a sua vida, que a gente não consegue arranjar tempo para ficar sozinho com ele? Será que não está aí a razão da minha ineficácia, da minha dificuldade, das minhas dores, das minhas mágoas, dos meus problemas, dos meus sofismas, dos meus pensamentos mundanos? A poesia da irmã Ellen mostra para a gente a vida de uma mulher que tinha prazer em estar sozinha com Jesus. Mas nós hoje não somos muito estimulados a isso, a passarmos, nem gastarmos, mas passarmos um tempo a sós com o Senhor, lendo a palavra e conversando com Ele. Vamos para o próximo slide. O próximo slide, irmão. Falei? Abriu? Eu já ia para o texto. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre o lugar secreto. O lugar secreto. A minha avó tinha um cantinho onde ela ficava sempre sozinha. Sempre. Lembra, Miliana? Aquele quartinho que na época lá, Letia, era o quarto de oração, quando a igreja se reunia lá em casa. Aquele quartinho onde eu dormia. Aquele era o quartinho onde vovó ficava. Ela tinha a chave dela, mas ela não deixava a porta aberta. Aquele lugarzinho era o lugar do encontro. Jesus traz a fórmula. Jesus traz a instrução para a gente. Se a gente quer poder, quer vitória, quer uma vida espiritual. Quando eu digo poder, irmãos, é poder para viver o Evangelho. Poder para testemunhar que esse sim é o poder. Este é poder. Esse sim faz diferença. As pessoas não estão mais impressionadas com gente fazendo muita coisa não por aí fora.
Estou impressionado com um homem que é capaz de não lucrar, de amar uma esposa, cuidar da esposa, honrar a esposa, cuidar dos filhos, viver uma vida de santidade, dar testemunho de um equilíbrio espiritual de vida. Jesus diz: olha, você quer ser feliz? Quer ter recompensa? Entra no teu quarto. Ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai, e ele, que está em secreto, ora ao teu pai que está em secreto. Olha, ele dá a característica, uma das mais marcantes características de Deus: Deus secreto. Por isso você tem que entrar no lugar. E diz: o teu pai não é que está lá, o teu pai que te vê te recompensará. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta, e no secreto você conversa com o pai, e ele que vê, porque antes que você fale qualquer coisa, ele já vê e sabe o que você necessita, o que você precisa. Mas como Deus é um Deus de relacionamento, ele nos leva, nos atrai ao lugar secreto, para a gente ter esse tempo com ele. E a Bíblia diz que Jesus fala: ele vai te recompensar de alguma forma. Mas eu fico pensando, o que nós estamos fazendo e falando com Deus quando estamos com ele a sós? Estão pedindo cura para a gente? Estão pedindo prosperidade, dinheiro para a gente? Estão pedindo para o meu filho? Ele só pede para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Tem crente orando aí para Deus matar o chefe. Meu Deus, põe minha pessoa a cabeça, não cauda, mata aquele infeliz, Senhor. Uma vez eu entrei na sala da minha chefe, tinha tanta pedra, tinha pirâmide, tinha pedra, tinha não sei o quê, tinha um trem para cima assim. E eu olhei, entrei e falei assim: cruz credo. Eu nem sabia que ela tinha aquele negócio. E eu olhei, irmãos, aquilo me doeu meu coração, fiquei com a raiva, falei: orar para Deus tirar essa pedra. Colocar um crente aqui. Aliás, depois entrou um pastor lá, que onde ele passava, ele deixava a marca dele de sujeira. Aí Deus falou comigo assim: não, ora por ela. Você sabe por que ela tem pirâmide lá em cima? Tem, como é que é? Incenso, tem pedra, tem não sei o quê? Porque ela tem sede de Deus. Só que ela não conhece. Você está com raiva dela? Ela tem sede de Deus, ela está com fome, rapaz. Você tem que orar por ela, você tem que chegar. Você chega a ela, cria um relacionamento com ela. Não é assim? E meu coração foi pacificado, porque eu realmente estava entrando num caminho de enfrentamento. Mas nosso Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus que olha para a necessidade. Aí Deus faz o que com você? Vai para o seu quarto e conversa comigo e pede a mim que eu salve a sua chefe. Pede para mim que eu vou mudar a vida dela. Pede. Vem cá ter comunhão comigo. Eu vou te dar a palavra certa para você. Irmãos, um dia eu fui à casa dela. Ela estava com problema de saúde. Nós fomos lá. Na sala, no meio da sala tinha um Buda, uma maçã, um monte de coisa assim. Você pensa que eu me assustei com aquilo? Não. Vou dar um chute nesse capeta. Não é sua casa, perca a casa dos outros. Não é sua casa. Respeita. E aí nós, lá em Jacaraí, nós podemos orar por ela. E ali ela ficou muito próxima da gente. Ficou mais íntima da gente. Depois ela foi embora para a terra dela. Mas eu sempre que lembro daquela pessoa, eu oro por ela, porque eu sei que Deus vai mudar a vida daquela mulher. E aí, irmãos, é no secreto que a gente coloca diante de Deus as nossas demandas. Vamos ao próximo. Olha o que a palavra de Deus diz quando a gente entra no secreto. Por que é preciso você estar no lugar secreto com Deus? Dá para passar a próxima imagem? Tá. Pode ir, né?
Salmo 25. Salmo 25. É um dos salmos mais preciosos da Bíblia. E é do Salmo 25 que eu tirei o versículo que justifica e explica por que eu preciso ter um tempo a sós com Deus. Irmãos, presta atenção. Eu estou falando com vocês, falando com a igreja, que esse é o tempo que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida de cada um, na vida da própria igreja. Eu fico tentando imaginar se cada um de nós aqui, cada um de nós, reservássemos um tempo do nosso dia para ter uma meditação com o Senhor, cada um de nós aqui. Se no domingo nós ousássemos desligar a televisão à tarde, inclusive dentro da minha casa, para a gente, cada um, fazer um tempo com Deus, de meditação e oração. O que ia acontecer nas nossas celebrações, nos nossos grupos familiares? Aquele silêncio assim, vamos orar, irmãos, agora. Alguém poderia orar, irmãos? Sério, toca o violãozinho, vê se as pessoas esquentam o motor aí, vai. Aí sério, começa a tocar um cântico assim, aí as pessoas começam a amém, Senhor. Aí começa a orar, Senhor, me ajuda. Eu estou tão fraquinho. Senhor, me ajuda, cuida do meu filho, da minha filha, não sei quem, não sei quem, não sei quem, meu bisavô que já morreu, já morreu, esqueci. Não, já morreu, Senhor, agora é quem ficou, tá? Quase que pede pela alma. E a gente está vivendo esse sofrimento por não termos, ao longo do nosso tempo semanal, esse tempo com Deus. Olha, por que as horas que eu passo com Jesus são tão preciosas? O Salmo 25, 14 diz: os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele vai fazê-los saber o seu pacto. Olha o que a outra versão diz. Nova versão diz: o Senhor é um amigo para aqueles que o temem e lhes ensina o seu pacto. Na revista atualizada, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E a outra tradução diz: o Senhor aconselha aqueles que o temem, Ele revela a eles a intenção da sua promessa. Então preste atenção, são aqueles que se achegam a Deus que Ele revela a sua aliança, o seu pacto. E diz o versículo 13, anterior ao 14: sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A alma de quem tem comunhão com Deus vive em plena felicidade. Vive em plena felicidade. Vive. A alma prospera. A alma se alegra. A alma recebe cura. Isso, irmãos, estou falando, são textos da Bíblia, em versões diferentes. O segredo, o secreto, o lugar secreto, na verdade não é o quarto. O quarto é o espaço físico, onde o Espírito trabalha no território da emoção. É lá dentro de nós. Esse é o secreto de Deus. É quando Ele mexe com a gente, é quando Ele lança a luz nas nossas trevas e você consegue ver coisas que estão sendo maquinadas no seu coração, coisas erradas que o diabo está trabalhando, que estão te ensinando pela televisão, pelas pessoas, por amigos. Se o Espírito Santo joga a luz na sua mente assim, ó, isso está errado. Sai, larga disso, solta isso. Isso não pertence a você, não é para você. Eu tenho coisa mais preciosa, eu tenho um pacto com você. Deixa eu te revelar agora o meu desejo, o desejo do meu coração. E Ele começa a trazer entendimento das coisas espirituais. E aí, irmãos, as coisas começam a acontecer na nossa vida pessoal, familiar, em vários aspectos. Porque eu estou recebendo conselho do alto. Conselho. É verdade. É um ato simples, mas que precisa acontecer na minha vida. Nem que seja dentro do seu carro.
Olha o próximo slide. O próximo slide nós vamos falar do Salmo 119. São versículos do Salmo 119 que vão falar para a gente a beleza que é estar em comunhão com o Senhor e com a sua palavra. Irmãos, o que acontece quando eu estou no quarto, no lugar secreto com Deus? A Bíblia diz que o espaço reservado é o meu espaço da confissão. Confissão. Vocês sabiam que a palavra de Deus fala em muitos versículos da necessidade que eu tenho de confessar, de falar e ouvir o que eu estou falando com o meu Deus. Ele sabe, mas Ele quer que você abra o seu coração e fale. A confissão é o momento em que a alma fica exposta e submetida ao olhar atento de Deus. E em sua presença silenciosa e amorosa, a alma é penetrada até as profundezas, tornando consciente as coisas que precisam ser consertadas. Pecados do coração, orgulho, raiva, medo, inveja, mágoas, pecados da carne, preguiça, glutonaria, vício, adultério, homicídio. Nossa maior necessidade é confessar. O maior necessidade de Deus é ouvir você falar. A nossa maior necessidade é confessar. A maior necessidade de Deus é ouvir você. Porque Ele necessita, Ele quer ouvir você. Ele quer se relacionar com você. Quem disse isso foi Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina. Ele diz mais: uma confissão começa com um pesar, termina com um alegrar, mas só se perpetua com um deixar. Vou explicar melhor para vocês. A confissão começa com um pesar. Pequei contra o Senhor. Ó. Alô? Pequei. Pesar. Termina com um alegrar. Recebi o perdão. Na comunhão eu recebo o perdão. Mas só se perpetua com o deixar. Deixar o quê? O pecado. Mas o que nós estamos fazendo? Entramos no nosso quarto, ou quando entramos, quando ouvimos um hino que toca a gente, às vezes numa reunião geral, a gente chora, vem à frente e fala: Senhor, nunca mais vou fazer, Senhor. Nós estamos ficando sem vergonhas com Deus. Nós estamos ficando sem moral, sem atitude. E o Senhor não quer isso. Por isso, é preciso ter um pesar. É preciso tirar o peso para você se alegrar. Mas tem que deixar, irmão. Tem que deixar o pecado. Às vezes eu fico assim, eu não sei se os irmãos conseguem entender, mas eu vejo irmãos que você chega para ele e fala: irmão, essa atitude, querido, por favor, para com isso agora. Às vezes uma ministração você fala, as pessoas, sabe, ouvem. Eu tenho um grande amigo, professor, o irmão dele, Mato Grosso do Sul, um líder Mato Grosso do Sul. O cara abandonou tudo. Abandonou, Edson. Ele falou: eu estou preocupado, fulano está numa crise espiritual. Meu cunhado crise espiritual. Mas o que houve com ele? Contando. Eu me contando, porque você é líder, você sabe. Eu falei: o que houve com ele? Ele falou: está decepcionado. Ele disse: não, chega, eu vou para dentro da minha casa, vou fazer minha igrejinha dentro de casa, minha família. Não aguento mais não. Não aguento mais não, rapaz. Pessoas estão brincando demais com as coisas de Deus. Se decepcionou. Você vê que doideira? Eu falei: não, mas não chega a um tempo desse, rapaz. Falta de confiança. Mas as pessoas, muitas vezes você fica: Senhor, por que não obedece? Por que, Senhor? Está escrito, irmãos: lâmpada para os meus pés. O tempo que você está com Ele ali, você vai confessar. E Ele vai falar com você através da palavra. Olha o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Imagina você num lugar só de trevas, você não sabe onde andar. É como se a palavra fosse dando a você clareza por onde você deve passar. Não há trevas
para quem tem a palavra. Por favor, irmãos, não andem atrás de revelação por aí afora, você vai quebrar a sua força. Tem muita gente enganando pessoas aí fora. A revelação já está dada, está na palavra. Meu irmão, por favor, em nome de Jesus, se Deus lhe deu uma palavra através de um irmão, ainda assim a Bíblia diz que você tem que aguardar para julgar o profeta. Não sai atrás dele do primeiro que aparece. Nós estamos falando com você. Você vai se machucar muito. Tem muita gente machucada por causa dessas coisas. Meu Deus, porque sai acreditando em tudo. Mas não são capazes de obedecer um texto da palavra de Deus. E aí eu fico pensando, Senhor, como é que nós vamos resolver situações se as pessoas não obedecem? Se o meu coração não está pronto a obedecer. Olha o que o salmista diz: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Irmãos, quantas vezes minha esposa acorda, chega, amor, você não está deitado? Como é que eu vou ficar deitado? Se o meu ouvido está cheio de coisas, o Senhor falando no teu coração. Quantos estudos, quantas palavras Deus tem me dado de noite. E aí eu fico ali anotando as coisas. Eu preciso anotar e fico escrevendo, chorando. Mas eu sei que é um momento muito especial. Ela fala, pô, vem deitar, você não vai trabalhar. Aí eu vou trabalhar, mas não estou cansado. Não fico cansado. Mas eu queria ter a disciplina do Eli. Ele, toda manhã cedinho, 5 horas. Esse magrelão. Por isso que esse homem é reto. Eu queria ter essa disciplina dele. Eu vou pelo meu. Deu vontade, eu vou. Não deu vontade, eu vou fazer outra coisa. Mas graças a Deus que agora as coisas têm que vir de madrugada. Aí, irmão, eu estou sem sono. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. O Senhor vai te dar sonhos, canções de louvor durante a noite. Você vai ficar cheio de Espírito Santo. Mas por favor, não fale línguas alto, nem fique sapateando, derrubando cadeira dentro de casa, para não abordar as pessoas que estão dormindo dentro de casa. Entendeu o que eu estou falando? Dá uma segurada. Dá uma segurada no suor. Eu fui no retiro lá dos outros lá, tinha umas irmãs lá, rapaz, estava um fogo danado, e eu falei, vou ficar aqui perto desse. Você vai derrubar uma cadeira desse aqui. Estava. De madrugada eu te aconselho a não fazer barulho. Chora em silêncio, é mais gostoso. Quando eu digo a vocês que não há vida no crente que não tem páginas da sua Bíblia molhada pelas lágrimas, é porque é verdade. Tem que molhar as páginas. Quando se lê Bíblia, se quebranta assim, porque o Espírito Santo quebranta você. Fala assim, olha aqui, safado. Você está lá pregando, mas olha, a safadeza sua aqui, ó. Vem uma égua. Aí você fala, Senhor, me perdoa. Mas Deus está dando com você. Irmãos, eu tenho falado isso várias vezes com vocês. Não estou mais atrás de movimentos, nem de modismos. A única coisa que eu quero que vocês façam, tire um tempo com a Bíblia em nome de Jesus. Tire um tempo com este livro em nome de Jesus. Tempo com Ele, para amar este livro. Pense biblicamente, raciocine biblicamente. O que eu estou pensando tem a ver com a Bíblia? Deixa eu ver aqui. Ah, não tem. Isso é coisa do inimigo, que está tentando mudar meus conceitos. Então eu vou jogar isso fora, porque isso é lixo. Vou ficar com a Bíblia. Ah, isso é para aquele tempo. Analise, vai para a hermenêutica, vai estudar o contexto bíblico. Será que é para aquele tempo? Ou será que isso é mandamento, é ordenança para toda a minha vida? Vai que eu vá bem. E cuidado com essas Bíblias. Bíblia de orientação para não sei quem. Bíblia não sei quem financeiro. Bíblia não sei o que para cá. Não sei o que para lá. Cuidado com essas Bíblias, essas notas de rodapézinho aí, que está enganando um monte de gente. Pega o texto. O texto diz que as irmãs sejam prudentes,
que se vistam com modéstia, decência e bom senso. Precisa de alguma hermenêutica para entender esse texto? De alguma interpretação, algum grego, hebraico para entender esse texto? Não precisa. Está claro. As irmãs devem cuidar das suas roupinhas, porque você está sendo comida com os olhos, queridinha. Viu, irmã? Seu corpo, que é santuário do Espírito Santo, está sendo desejado por ímpios, porque você tem uma coxa bonita, um peito bonito. Aí você fala, eu vou bombar. E aí, a Bíblia está lá, está dizendo para você isso. Vamos sair de casa. Eu vivo com 3 mulheres dentro de casa. Eu fico de olho no tamanho do vestido. Mas, irmão, se eu falar, minha filha, desce mais isso. Você fala, por que você não sobe um pouquinho mais? Aí para subir, fala, para descer, não é? Outra coisa que eu não entendo, que calor é esse que as mulheres têm, que eu também tenho. Eu estou de calça. Glória a Deus. Que calor é esse? Não sei. Sou homem, sou mulher que tem calor? A Bíblia fala para os homens. Ontem eu estava falando do casamento aqui, quando eu acabei de falar, tinha 2 jovens filmando, ele chegou assim, pastor, ele falou assim, pastor, posso subir aqui em cima? Eu estava bravo, eu falei, pode? Não, porque eu sei que isso aqui é sagrado. Eu falei, se levantar esse paninho aqui, ele vai falar, mas que sagrado é esse aqui? Madeira velha dessa aqui é sagrado. Eu falei, sobe à vontade, pode subir, quer tirar isso aí também? Pode. Aí depois vai falar, pastor, eu achei tão bonito quando o senhor falou que os homens precisam tratar suas esposas com respeito, com delicadeza, para que não sejam interrompidas as orações. Eu achei bonito aquilo. Aí eu falei, é mesmo? Você sabe quem falou isso? Quem escreveu isso? Foi um pescador. Quem? Eu falei, Pedro, o apóstolo. Ele era um pescador, homem rude, homem jogar rede, homem meio machão. Aí imagina, olha que delicadeza do texto. Aí, isso é muito bonito. Eu falei, rapaz, você tem que ler a Bíblia. Ali naquela sala, estava na porta ali. Pega a sua Bíblia em casa, vai lá, 1 Pedro, lá no finalzinho. Você vai ler a carta de Pedro. Você vai ver que coisa linda ele fala para a gente. Vai, as pessoas estão querendo entender o que está na palavra. Só que elas não podem ler porque elas não são levadas. Porque o que está nela não é o que está em você. Para você não, você tem o Espírito e a palavra de Deus está nas suas mãos, está diante de você. Então faça isso, amém? Olha só, grande paz tem os que amam a tua lei, grande paz, para eles não há tropeço. Versículo 165. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Aborreço o pensamento duplo. Eu aprendi de um jeito, vivo de outro. Leio, mas não faço o que eu estou vivendo. Não vivo o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo. Né? Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Quando a gente ama a palavra de Deus, a gente se aproxima das pessoas que amam também a palavra de Deus. E com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer e são os meus conselheiros. Irmãos, eu estou falando isso com você, né? Que a Francis chegou aqui falando, né? Irmãos, eu tenho 70 e aprendi com a Dilce. E eu passei perto de Deus e falei, Dilce, eu vou falar também. Não foi só a Francis, não. Eu, Francis. Cadê a Francis? Eu acho que a Dilce lembra, eu, molequinho, com 11 anos, 12 anos, cabeçudinho. Lá, 12 anos, lá na nossa casa, na escola bíblica tinha um banquinho assim. Eu ficava bem na primeira fila do banco.
E aí a irmã Dilce chegava. Eu lembro que nós passamos meses estudando as bem-aventuranças. Meses. Cada versículo um domingo. E era uma aula, então, 1 hora, 2 horas, sei lá, de Deus falando para a gente. E qual é o efeito de ouvir a palavra, de amar a palavra? De ouvir a palavra. Você passa a amar a palavra. E daí você passa a viver a palavra. E ela passa a ser aquilo que é mais importante na sua vida. Daí, ó. Os teus testemunhos são o meu prazer. Será que você pode dizer que a Bíblia é um prazer para você? É uma alegria para você? Ou a Bíblia é um peso, um fardo para você? Oh, meu Deus, por quê? Não dá para viver um negócio desse. A Bíblia, os preceitos do Senhor é o meu prazer. Pode mudar, querida. Se passar aí, não sei se vai passar agora. E aí, terminando, o Salmo 119 diz: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tens me dado vida. Sou teu. Irmãos, o salmista fala de uma depressão que ele estava vivendo, de uma dor na alma, de um sofrimento pessoal dele. Todos nós estamos sujeitos a viver dramas pessoais nas nossas vidas, ver o nosso emocional descontrolado, ver a nossa estrutura de sentimentos, problemas, perdas que nós temos, dificuldades familiares, essas coisas vão machucando a gente. Mas a palavra de Deus diz: se não fosse a tua lei, se não fosse a tua palavra, eu já teria desfalecido na minha angústia. Ou seja, você quer cura, você quer ser curado. Cura não é uma reuniãozinha que é velha com a mão na cabeça. A cura vem pela palavra. Amém. É a palavra que traz cura para a gente. Amém. Só a palavra de Deus. Joga estes preceitos na sua mente e no seu coração, e você vai viver. Eu vou dizer a você o que está trazendo muitas enfermidades para os crentes. É uma vida de contradição que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma vida, muitas vezes, de mentirinha, de máscara. O problema é que isso vai afetar a sua vida espiritual. Vai afetar. Contradição. Não há nada mais terrível para destruir um crente do que viver uma vida de pecado, viver uma vida oculta, de engano, de erro, de mentira, de problemas, e não ter um tempo com Deus para confessar e deixar o pecado. É muito sério isso. Eu digo sempre para vocês, estou falando toda hora para vocês isso. Eu tenho mais preocupação, muito mais me preocupa o que minhas duas filhas e minha esposa pensam a meu respeito, do que todos vocês aqui. Porque elas estão vendo a minha vida todo dia. E é uma luta com Deus, toda hora, todo o tempo. É por isso que eu não posso abrir mão de um tempo com Ele, de uma caminhada com Ele, de um momento sozinho com Ele. Pense nisso. Olha a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Está ali, olha. Nosso Deus é um Deus misterioso, um Deus que se esconde. Sua marca é trabalhar em silêncio, no secreto, no íntimo. Mesmo quando se revelou em Cristo, veio escondido por trás de um homem simples, humilde, sem aparência nem formosura, porque não era esse o Deus que Israel esperava. E é nos lugares mais secretos e nos momentos de maior solidão de nossas vidas que Ele costuma se manifestar. Então, ouça o conselho do seu amado Filho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, abra seu ser sofrido, ferido, magoado,
Ouça o que Ele tem em sua palavra. Ouça o que Ele diz em sua palavra. E Ele te recompensará. Não tem mágica no Evangelho. Tem intimidade. Não existe mágica. Só existe relacionamento com Deus. Estou falando isso com os irmãos. Estou falando que virão dias muito difíceis. Muito difíceis. E se o seu filho não te vir, não olhar para você, não reconhecer em você um homem que tem amor à palavra de Deus, não tem entendimento das coisas espirituais, se ele sabe que você não é um homem que ama a Bíblia e não quer viver o que está escrito, porque você não precisa falar não, ele vê isso em você. Se ele não vê você com a palavra, se ele não te vê chorando, quebrantado, se ele não te vê confessando, pedindo perdão, você pode ter certeza que você está criando um filho para o inferno. Ele vai se apostatar da fé. Deus tem misericórdia de nós. 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 Mas os nossos filhos crerão nesse Deus se nós colocarmos nele a nossa confiança. Está lá. Se eu não fizer isso, se os meus filhos não olharem para mim, verem em mim uma vida com Deus, não se engane, essa coisinha pequenininha linda que você tem, fofinha, aí com você, que você faz tudo o que Ele quer, que você é capaz de se acabar por causa dele, que você enfrenta o mundo inteiro para defendê-lo, que você é capaz de sofrer para não discipliná-lo. E pode ter certeza, pode virar um monstrinho que vai te acrescentar muita dor e sofrimento no futuro. Só tem uma coisa para mudar isso: intimidade com Deus. Só isso. Só isso. Para isso, você tem que ir primeiro. Para eles irem também. A palavra que eu tenho para vocês é essa. É a palavra da irmã Ellen, que diz que existe um lugar secreto onde Deus quer falar com você. É lindo, irmãos. E olha, preste atenção, porque tem um texto lindo em Isaías 44. Esse texto é extraordinário. Deus falou comigo nesse texto tem uns 2 meses, e Deus me deu uma mensagem em cima desse texto. Isaías 44, ele fala sobre o livramento que Ele pode dar a você. Isaías 44, 22, ele diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Você já viu a nuvem no céu? Já viu a nuvem? Você olha para ela, está lá, tá? E se você se voltar para cá alguns minutos, e você procurá-la mais uma vez, ela não está lá mais. Sabia? Hã? Quem já percebeu isso? Quanta gente percebeu isso? Olha o que ele diz: eu sou o Senhor, e se você confessar a sua transgressão, a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta, eu posso desfazer isso aí, como uma nuvem que se desfaz. Agora o pecado está sobre você, mas logo, logo, o peso não estará mais sobre você. Porque ele diz, no versículo 22, torna-te para mim, porque eu te remi. A palavra do Senhor é essa para vocês. Se puder falar isso, se puder falar 10 vezes, eu quero falar 10 vezes para vocês. Ou nós nos voltamos para a Bíblia, ou nós vamos perder essa guerra. Preste atenção no que o diabo está fazendo aí. O alvo de Satanás é a Bíblia, é desconstruir a Bíblia. Tudo que tem a ver com a Bíblia, irmãos, é religião. Qualquer outra crença por aí afora está dentro da escola, mas se falar em Jesus, está proibido.
Nós tivemos agora uma festa da consciência negra e só se falou em entidades africanas. É cultura isso. É cultura. Aí eu falei, qualquer dia desse eu vou falar sobre Jesus de Nazaré também. O Senhor disse que Ele fez homem e mulher. Não, isso é uma construção cultural, social, histórica. Ninguém nasce homem e mulher. É uma construção social. Você nasce e depois você define o que você quer ser. Tudo hoje coopera para desconstruir o que está estabelecido por Deus. Aquilo que era sólido está se desfazendo. Essa é a maior estratégia de Satanás. Cuidado, porque uma verdade dita repetidas vezes, uma mentira dita repetidas vezes, pode virar verdade na sua mente, na sua cabecinha. Você só vai estar livre desses ensinamentos malignos, e o seu filho também, se na sua casa este livro for lido e ensinado. Amém, igreja?